E aí, rapaziada do Grande Prêmio, GP às 10, tudo bom? Estamos aqui sexta-feira de manhã, Pedro Henrique Marum na área, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 no GP às 10 de hoje, não tem Fórmula 1 nesse fim de semana que vem tem GP da França, e aí a gente vai ter uma rodada tripla, né? Tem GP da França, GP da Áustria e GP da Estíria também, na Áustria também, no Red Bull Ring, em 3 semanas consecutivas. Agora, segundo semestre é só destruição na Fórmula 1. A gente teve 3, 4, 6 corridas até agora, 6 corridas no fim de março até meados de junho, e a partir daqui até o fim do ano, a partir da semana que vem até o fim do ano, a gente ainda tem mais 17 corridas. Muita coisa que vem aí pela frente. Mas, enfim, eu vou falar do Pierre Gasly. Vou falar do Pierre Gasly porque, novamente, o Gasly se apresenta como um dos principais pilotos da temporada e eu resolvi fazer algumas contas aqui. O Gasly tem uma honra muito rara na Fórmula 1. É muito difícil na Fórmula 1 a gente apontar o melhor piloto da história de alguma equipe. Com as equipes grandes, cara, é quase impossível. É assim, quase impossível, talvez seja exagero meu. Na Ferrari, dá para dizer que é o Michael Schumacher, por exemplo, né? Pelo número de vitórias, pelo número de títulos, embora o papel do Niki Lauda seja muito importante, de outros pilotos. Na McLaren, não dá para apontar exatamente quem é o maior. Tem uma sequência de títulos muito importante do Alain Prost, ele conquistou 3 títulos pela McLaren, né? Também 3 títulos pela McLaren, o Ayrton Senna. Depois o Mika Hakkinen traz a McLaren de volta para os títulos no fim dos anos 90, sendo bicampeão. Aí veio nos anos 2000 já, obviamente, o Lewis Hamilton, que só ganhou um título pela McLaren, mas assumindo o tamanho que assumiu, você tem que levar em consideração que a McLaren tem um papel preponderante na formação da carreira do Hamilton, porque é ela quem assina com ele como piloto ainda no kart, né? E aí vai trabalhando a evolução dele em outras categorias e tal, até chegar na Fórmula 1. É muito difícil. Mesma coisa na Williams, muito difícil apontar um único piloto que seja o maior de todos os tempos. A Williams hoje é uma equipe pequena, mas historicamente é uma gigante. E daí por diante, né? Daí por diante. Na AlphaTauri, em equipes muito pequenas, você consegue normalmente apontar aquele cara que conseguiu um ponto, conseguiu alguns resultados e tal. Mas eu estou falando aqui das equipes um pouco maiores, que estão num patamar um pouco acima, que duram muitos anos e que vencem corrida. De uma forma ou de outra, vencem corrida. A Toro Rosso AlphaTauri, é claro que essa equipe era a Minardi até o começo dos anos 2000, mas eu estou falando dessa fase AlphaTauri e Toro Rosso, porque, na verdade, o que houve ali foi uma mudança de nome, de estratégia de mercado. A equipe é a mesma, né? A mudança de Toro Rosso para AlphaTauri, que é um nome da grife da Red Bull, né? Por isso essa troca, ela é simplesmente uma mudança de um símbolo. Mas a equipe é igual, a mesma estrutura, as mesmas pessoas, não mudou nada. Então, eu estou falando de uma equipe que começa a existir em 2006. Já é uma equipe que tem uma estrada longa. A Toro Rosso, a AlphaTauri, ela está aí há 1,5 décadas já. Muita gente passou por essa equipe. Pilotos jovens que foram formados, pilotos já nem tão jovens, que já tinham uma trajetória, caso do Sebastian Bourdais, por exemplo. Mas quantos pilotos que alcançaram fama e sucesso na Fórmula 1 ou fora dela começaram na Toro Rosso, né? A gente está falando de Sebastian Buemi, a gente está falando de Jean-Henrique Verne, a gente está falando de Sebastian Vettel, a gente está falando de Max Verstappen, de Carlos Sainz, enfim, tem uma enormidade de pilotos que passaram por essa equipe desde a sua fundação em 2006. E aí você apontar o dedo e dizer, esse cara é o maior de todos os tempos dessa equipe, é muito significativo. Ah, mas o Gasly é melhor que o Vettel? É melhor que o Verstappen? Para essa equipe, foi. O Verstappen está muito na cara, né? O Verstappen passou um pouco mais de um ano
na equipe, ainda era Toro Rosso, ali 2015 e começo de 2016, era um outro momento da equipe. O Verstappen consegue resultado impressionante, consegue ser quarto lugar, mas esporadicamente a Toro Rosso não tinha, então, o potencial que ela alcançou ou lá em 2008 ou nos últimos 2 anos, onde ela cresceu a olhos vistos. Então, a dúvida aí, natural, seria com o Sebastian Vettel. Só que os números do Pierre Gasly já superaram os números do Sebastian Vettel de maneira brutal. O Vettel, como eu falei, passou... Aliás, eu não falei do Verstappen. O Vettel fez 1 ano e meio de Toro Rosso, tá? Ele entra ali em meados de 2007 e ele faz a temporada de 2008, muito impressionante, ganha aquela corrida na Itália, GP da Itália e Monza, e aí em 2009 ele já faz a transição para a Red Bull e já é vice-campeão mundial. Ali a Red Bull no fim do ano já dá o bote na Brown, porque o começo da Brown foi muito bom, então não alcançou. Mas ele já era piloto da Red Bull. Em 2010 vem a sequência de títulos, começa o primeiro dos 4 títulos mundiais que ele teria de forma sequencial na Red Bull. Mas ele passou 1 ano e meio de Toro Rosso. O Gasly tem muito mais tempo de casa. Não tem tanto tempo assim. A percepção aí, ela atrai a gente um pouco. O Gasly só fez 2 temporadas completas na Toro Rosso, né? Ele fez 2018 e 2020, levando em conta que 2020 é a temporada mais curta dos últimos muitos anos. Só 17 corridas, né? Por conta da pandemia do coronavírus, calendário amarrado e tal. Então, a melhor temporada da AlphaTauri na última década, ela vem na menor temporada. De repente, com 3, 4 corridas a mais, o Gasly cruzaria a marca dos 100 pontos, 100 e tantos pontos. É a tendência, na verdade, que isso acontecesse. Mas, de qualquer maneira, ele fez 2 temporadas completas, e aí ele fez metade do ano em 2019, como vocês lembram, depois de ser rebaixado da Red Bull, ele volta para a equipe. E aí ele fez 5 corridas para terminar o ano de 2017, quando ele chega na Fórmula 1, ele assume a vaga no GP da Malásia, não corre o GP dos Estados Unidos porque tinha um compromisso lá na Super Fórmula no Japão, onde ele brigava pelo título. Foi um caso curioso, porque ele acabou não correndo, né? Ele foi para o Japão para a última corrida da temporada, ele defendia ali a Honda e tal, né? As cores da Honda, a equipe lá, eu não lembro exatamente qual era a equipe, mas era com apoio da Honda. Ele volta para o Japão para disputar a última corrida, ele era o vice-líder do campeonato, e aí tem um tufão no Japão e não acontece a última corrida, o campeonato termina com ele em segundo. E aí ele volta para continuar aquela jornada dele no começo na Toro Rosso. E nessa temporada, onde ele só fez 6 corridas, porque obviamente o campeonato só tem 6 corridas. Então, se você somar tudo isso, você não chega a 3 anos. Então, não é que o Gasly tenha passado uma enormidade de tempo até agora nessa equipe. Não passou tanto tempo assim. A grande diferença do Vettel para o Gasly era a vitória. O Gasly já tem essa vitória, também no GP da Itália do ano passado. Se a gente pegar as vitórias da história da Toro Rosso, AlphaTauri, são 2, uma para cada. Se a gente pegar pódios, dos 6 pódios da história da AlphaTauri, 3 são de Pierre Gasly, 2 de Daniel Kvyat e 1 do Sebastian Vettel. Então, o Gasly tem metade das vitórias, metade dos pódios. E aí eu fiz um levantamento de pontuação ajustada para aqueles primeiros anos da AlphaTauri, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Não, 2010 já tinha mudado. De 2006 a 2009, 4 anos, em que a pontuação da Fórmula 1 ainda era 10 pontos para o vencedor e tal, e só o 8º colocado ganhava 1 ponto. Então eu fiz um trabalho ali de ajuste antes de gravar o vídeo para trazer toda essa classificação da AlphaTauri nesses 4 anos, 2006, 2007, 2008 e 2009, para a pontuação atual, colocando 1 ponto para o 10º colocado e 25 para o primeiro, para entender direito qual é a participação do Pierre Gasly na pontuação na história da equipe. E aí eu vou por partes, tá?
desde que o Gasly chegou na AlphaTauri, eu fiz uma conta do GP da Malásia de 2017 até hoje. A AlphaTauri conquistou 265 pontos, dos quais 175 são do Pierre Gasly, 66% de todos os pontos. Mas claro que nessa conta bruta do GP da Malásia de 2017 até agora, tem ali toda uma metade da temporada 2019 em que o Gasly não fez parte da equipe. Fizeram parte da equipe Alex Albon e Daniel Kvyat. Então eu recortei esse período. Tirando o período em que o Gasly não esteve na equipe em 2019, tirando aquela primeira metade, onde a equipe até foi relativamente bem, por isso o Albon ganhou a vaga na Red Bull no lugar do Gasly, só que aí o pessoal começou a desenvolver o carro e o desempenho caiu na segunda metade da temporada. São 220 pontos marcados pela AlphaTauri no período em que estava lá Pierre Gasly, com o uniforme da equipe. Ele fez 175 de 220 pontos. 79,5%, 80%. Ele marcou 80% dos pontos nesse período. E aí o levantamento principal, que foi esse que eu falei para vocês, da pontuação ajustada desde 2006. Com a pontuação ajustada, trazendo 2006, 2007, 2008 e 2009 para a realidade que passou a existir a partir de 2010, qual a pontuação que funciona, né? De novo, 25 pontos para o primeiro colocado, 1 ponto para o 10º colocado. A equipe tem, ou teria, historicamente, ao longo desses 15 anos e mais um chorinho, 15 temporadas completas e mais um chorinho de 2021. 756 pontos. O Pierre Gasly marcou 175 de 756. Ele marcou sozinho mais de 23% de todos os pontos da história da AlphaTauri. É quase 1/4 do total. Sozinho, o Pierre Gasly marcou quase 1/4 de todos os pontos da história da AlphaTauri. O Sebastian Vettel fez 103 pontos naquele final de 2007 e durante a temporada de 2008. Ou melhor, faria com a pontuação ajustada. Tá? Se você olhar o número do Vettel com a Toro Rosso, a pontuação vai ser diferente, porque ali a contabilização vai ser com a pontuação daquela época. Mas trazendo para a realidade atual, ele teria 103 pontos. E aí, como eu falei, se a gente puxar o ano passado do Pierre Gasly e imaginar que numa temporada de 20, 21 corridas ele certamente pontuaria bem mais, eu acho que ele cruzaria essa marca contando um ano apenas. Mas, de qualquer maneira, eu não estou nem argumentando isso aqui. Eu estou puxando números brutos, números contabilizados, números ajustados de temporadas da história desta equipe de Faenza, equipe italiana. Então, para mim é muito claro, o Pierre Gasly é o melhor piloto, o maior piloto, o mais importante piloto da história da AlphaTauri, até mais do que Sebastian Vettel, certamente mais do que o Max Verstappen, ou o Carlos Sainz, ou o Trem, outros pilotos que por lá passaram. E aí fica, obviamente, a força da reviravolta desse piloto, que foi jogado fora, descartado pela Red Bull, depois de uma metade de campeonato 2019 de fato ruim, né? Ele foi tirado, rebaixado, conseguiu se recuperar e se estabeleceu de tal maneira no último ano e meio, 2 anos, de uma forma que até o paddock da Fórmula 1 parou de avaliar o fracasso dele na Red Bull. Parece que ali uma conjuntura completa atrapalhou muito o piloto francês. Não parece que isso vai impedir mais alguém... Opa, balancei a câmera aqui, vocês me perdoem. Vai impedir mais alguém de apostar no Pierre Gasly. E não deveria. É um grande talento, é um piloto que prepara para uma longa carreira na Fórmula 1 de sucesso. A gente não sabe exatamente qual vai ser o próximo passo dele. A Mercedes o parabenizou no Twitter depois de mais um pódio nesse último fim de semana no Azerbaijão. Eu não acho que tem muito mais do que o que foi dito no tweet ali. É realmente um parabéns da Mercedes ao Pierre Gasly. Mas fica a dúvida. Eu não imagino, eu digo isso aqui há bastante tempo,
Eu não acho que o futuro do Pierre Gasly seja na Red Bull. Eu acho que ele já chegou até o limite do que dava para fazer no guarda-chuva da equipe dos energéticos. E creio que seguir dentro da realidade das novas regras na AlphaTauri seria um tanto quanto decepcionante. E uma solução de 1 ano até aparecer algo melhor. Então, pensando no ano que vem, que pode acontecer? Eu acho improvável que a Mercedes recorra ao Gasly, por exemplo, para substituir o Valtteri Bottas. Acho bastante improvável, mas acho possível que a Mercedes decida o rumo do Pierre Gasly na Fórmula 1. Se a Mercedes puxar o Esteban Ocon para ser companheiro do Hamilton e substituir o Valtteri Bottas, aí eu creio que se abre uma vaga talhada para o Pierre Gasly na Alpine para a temporada de 2022. Se puxar o Russell, aí é mais difícil imaginar que a Williams não é uma porta que o Gasly gostaria de conhecer. Mas creio que a Mercedes é fundamental no futuro de curto prazo do Pierre Gasly. Se chamar Esteban Ocon, faz todo o sentido do mundo imaginar que o Gasly vai ser o companheiro do Fernando Alonso na Alpine na temporada de 2022. Vamos ver o que vai acontecer. Fato é que ele tem uma honra muito, muito rara na Fórmula 1. É o maior piloto da história de uma equipe com longo histórico, longa estrada na categoria. E isso vale muito para um piloto tão jovem assim. Acho que é isso. Então, a gente fica por aqui. Como eu falei, temos uma longa sequência de Fórmula 1 nas próximas semanas. Nesse fim de semana tem o GP de Detroit, da Indy, né? Rodada dupla nas ruas de Detroit, em Belle Isle. Não tem Fórmula 1, não tem MotoGP, mas atenção à Indy, que dá a sequência no seu campeonato depois das 500 milhas de Indianápolis. Acompanhem tudo no Grande Prêmio, acompanhem o Paddockcast dessa semana, que falou dos problemas da Mercedes na temporada. O Gasly, inclusive, tem atrapalhado bastante a Mercedes nessa temporada. Acompanhe também a GPTV, todos os nossos vídeos e afins, e vamos ficando por aqui, porque esse vídeo já está muito longo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.